Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um treinamento sobre atribuição de aulas. Hoje nós mencionaremos um capítulo à parte deste processo, que é a pontuação e classificação docente. Agora nós temos uma portaria específica mais recente que trata da matéria em pauta. Portaria CETEC 923 de 11 de abril de 2016. Ela regulamenta os procedimentos de pontuação, classificação docente e atribuição de aulas, conforme já fixado na deliberação CETEPS 23, de 17 de setembro de 2015. Artigo 1º da nossa portaria. A classificação docente prevista no artigo 3º da deliberação CETEPS 23, de 17 de setembro de 2015, será complementada pelas normas fixadas nesta portaria. Item 1. Comissão de pontuação docente. Artigo 2º da nossa portaria. Será designada até o mês de agosto de cada ano, por meio de portaria do diretor da Escola Técnica, nosso anexo 1, a comissão de pontuação docente presidida pelo diretor de serviço da área administrativa e composta por professores com contrato por prazo indeterminado para: primeiro, auxiliar na operacionalização da pontuação e classificação dos docentes. Segundo, analisar e emitir parecer quanto à decisão dos pedidos revisionais face à classificação docente, impetrados por docentes quanto à classificação, que será submetido à consideração do diretor da Escola Técnica. Primeiro parágrafo. São atribuições do presidente da Comissão de Pontuação Docente o seguinte: primeiro, divulgar amplamente a legislação sobre pontuação, classificação docente e atribuição de aulas aos docentes no mês de julho. Segundo, cumprir os prazos estipulados para a classificação docente e atribuição de aulas. Terceiro, organizar a eleição para a composição da comissão para a pontuação, observando as seguintes etapas. A. Proceder com a abertura de inscrições aos docentes no mês de agosto de cada ano. B. Garantir a maioria simples dos docentes na votação. C. Efetuar a apuração com registro em ata. D. Compor a comissão constituída com 2 membros e 3 suplentes nas unidades com até 30 docentes. A partir de 31 docentes, deverão compor a comissão 4 membros e 5 suplentes. Quarto, cientificar o diretor da Escola Técnica sobre a ausência de candidatos que demonstrarem interesse em participar da comissão de pontuação docente. Quinto, organizar o trabalho da comissão, orientando os demais membros sobre a legislação aplicável. Sexto, receber a documentação dos docentes até o dia 30 de setembro de cada ano. Sétimo, levantar informações sobre a vida funcional dos docentes com sede em outras unidades, também no mês de setembro. Oitavo, receber o protocolo dos pedidos revisionais sobre pontuação docente e convocar a comissão para análise e emissão de parecer. 9. Cientificar o docente da resposta dos pedidos revisionais sobre pontuação docente. 10. Receber o pedido do recurso e, se houver, encaminhá-lo à CETEC. Segundo parágrafo. Configurada a hipótese do inciso 4º, parágrafo anterior, a comissão de pontuação docente será composta por coordenadores de curso, coordenadores de projeto responsáveis pela coordenação pedagógica e orientação ao apoio educacional. Ou seja, caso não hajam professores interessados em participar, da comissão de pontuação docente, estes serão os atores que deverão ser convocados. Dando seguimento à nossa comissão de pontuação docente, nós temos o anexo 1,
que se trata do modelo de portaria de designação de comissão de pontuação docente. Nela, o diretor vai, então, designar os professores, membros e os suplentes, né? Respeitado todo o processo de organização, né, votação e organização, membros e suplentes. Segundo item, a nossa classificação docente. Segundo o artigo 7º da deliberação CETEPS, número 23, de 17 de setembro de 2015, a classificação docente será publicada até o 10º dia útil do mês de novembro de cada ano, sendo utilizada para as duas próximas atribuições de aulas e para as aulas que surgirem ao longo do período letivo. De volta à nossa portaria, em seu artigo 3º, observado o disposto no artigo 3º da deliberação CETEPS 23, de 17 de setembro de 2015, em caso de igualdade de classificação, deverão ser utilizados para desempatar os seguintes critérios pela ordem. Letra A. Maior pontuação obtidos na assiduidade e pontualidade. B. Maior pontuação obtida na titulação, atualização. C. Maior tempo de efetivo exercício na escola técnica. D. Maior número de filhos. E. Maior idade. E F. Casado. Primeiro parágrafo. Docentes portadores de mais de uma titulação, seja a licenciatura ou graduação, deverão ser classificados em cada uma das áreas de conhecimento aos quais estejam devidamente habilitados. Segundo parágrafo. O docente na situação acima poderá ter aulas atribuídas em todos os componentes em que esteja habilitado, desde que solicite ampliação de carga horária. Terceiro parágrafo. Docentes com aulas atribuídas em mais de uma área de conhecimento e que venham a sofrer redução involuntária em cada uma delas, não poderão compor sua carga horária com aulas na outra área de conhecimento no momento da manutenção da carga horária. Quarto parágrafo. Docentes com aulas atribuídas em uma área de conhecimento e que solicitarem pontuação objetivando a ampliação da carga horária em outra área, poderão fazê-lo no momento da ampliação, respeitando-se, para tanto, a classificação docente. Artigo 4º. O docente que não concordar com sua pontuação docente poderá pedir, né, a revisão nos termos do artigo 8º da deliberação CETEPS 23, de 17 de setembro de 2015. Primeiro parágrafo. A comissão de pontuação docente terá até 3 dias úteis contados do recebimento do pedido revisional para emitir parecer sobre a questão e submetê-la à apreciação do diretor da escola técnica. Segundo parágrafo. O diretor da escola técnica deverá decidir sobre a procedência ou não do pedido revisional no prazo de 3 dias úteis e dar ciência por escrito ao docente. Terceiro parágrafo. Da decisão do diretor da escola técnica, o professor poderá interpor recurso para a unidade de ensino médio técnico CETEC, no prazo de 3 dias úteis contados da sua ciência. Quarto parágrafo. Ao encaminhar o recurso para a unidade de ensino médio técnico, CETEC, a comissão de pontuação docente deverá juntar o parecer da comissão, a decisão do diretor da escola técnica, a pontuação do professor e demais documentos que entenderem serem necessários, sem prejuízo de outros que, porventura, sejam solicitados para a elucidação do caso. Artigo 5º. Para atribuição de aulas para o segundo semestre letivo, os docentes contratados por prazo indeterminado de outras unidades de ensino que ampliarem carga horária integrarão a classificação docente após o último professor classificado e com contrato por prazo indeterminado, observando-se, para tanto, a pontuação de cada um, ou seja, após o último professor indeterminado graduado, mesmo que esses professores sejam licenciados. Primeiro parágrafo.
Os docentes contratados por prazo indeterminado por meio de concurso público e os contratados por meio de processo seletivo durante o ano letivo integrarão a classificação docente da escola técnica após o último docente contratado por prazo indeterminado e ou determinado classificado. Segundo parágrafo. No caso de mais de um docente da mesma habilitação ser contratado no semestre, a classificação será pelo que tiver maior tempo de efetivo exercício na unidade. Terceiro parágrafo. Persistindo o empate indicado no parágrafo anterior, a classificação será pela melhor nota de desempenho obtida no concurso público ou processo seletivo. Quarto parágrafo. Todos os docentes contratados no ano em curso serão classificados no mês de outubro, juntamente com os demais da escola técnica. Quinto parágrafo. É permitida a ampliação de carga horária de docentes contratados por prazo determinado, observada a vigência do seu contrato de trabalho. Sexto parágrafo. O docente contratado por prazo determinado, que solicitou ampliação de carga horária, integrará a classificação docente após o último docente contratado por prazo determinado classificado na unidade, ou seja, após o último professor determinado graduado. Artigo 6º. Deverão se inscrever para atribuição de aulas todos os professores em exercício na escola, independente de terem sede em outra escola técnica, bem como aqueles que estiverem em gozo de licença remunerada ou não, e demais afastamentos autorizados nos seguintes prazos. Primeiro, até o 15º dia útil do mês de novembro, para atribuição de aulas iniciais do primeiro período letivo dos cursos de ensino médio e técnico do ano letivo subsequente. Segundo, para atribuição de aulas do ensino técnico do segundo semestre letivo do ano em curso, a inscrição será realizada até o 5º dia útil do mês de junho. Terceiro, em qualquer época, para ampliação de carga horária para as aulas que surgirem após a atribuição inicial. Primeiro parágrafo. Todos os docentes, ainda que contratados por prazo determinado, poderão solicitar ampliação de sua carga horária em outras unidades de ensino, observando-se, nestes casos, a vigência do contrato de trabalho. Segundo parágrafo. O diretor de serviço da área administrativa deverá disponibilizar aos docentes a legislação e os procedimentos referentes à atribuição de aulas, com antecedência mínima de 30 dias de sua realização. Terceiro parágrafo. O docente deverá preencher em todas as escolas técnicas em que tenha aulas atribuídas o requerimento de inscrição, anexo 4, dirigido ao diretor da escola técnica em que leciona, registrando formalmente sua opção para manutenção, redução ou ampliação de carga horária, e a anuência ou não para mudança de período ou complementação de sua carga horária em período e local diferente daquele que leciona, anexo 6. Quarto parágrafo. O docente que pretende ampliar sua carga horária em outras escolas técnicas em que não tenham aulas atribuídas, deverá preencher o requerimento para ampliação em outra escola técnica, em respectivos horários, anexo 5 e 6. Compatível com a carga horária almejada, que deverá, após deferimento do diretor da escola técnica, ser encaminhado via malote à escola técnica pretendida no prazo de 5 dias, juntamente com cópia da planilha de pontuação para a classificação docente, anexo 3, e cópia do diploma de licenciatura e ou graduação. Quinto parágrafo. O docente poderá inscrever-se em componentes curriculares que leciona decorrentes de aprovação em concurso público. Segundo, em componentes curriculares para os quais estiver classificado e habilitado através de licenciatura ou graduação. 3. Excepcionalmente, em componentes curriculares para os quais não esteja habilitado, desde que se enquadre em uma das situações especificadas abaixo. Letra A.
Graduação em cursos superiores com no mínimo 160 horas no componente curricular ou em componentes curriculares afins. B. Pós-graduação, lato ou estrito sensu, no componente curricular com carga horária mínima de 360 horas. Letra C. Graduação em outros cursos superiores com 5 anos de experiência profissional comprovada no componente curricular. Letra D. Graduação em outros cursos superiores em que seja docente contratado por meio de concurso público em outro componente curricular. Letra E. Portador do registro no MEC no componente curricular ou afins. Letra F. Curso superior incompleto através de histórico escolar, ter cursado 160 horas no mínimo no componente curricular ou componentes curriculares afins. Letra G. Técnico de nível médio no componente curricular correspondente à habilitação em que irá lecionar. Letra H. Técnico de nível médio em outros cursos em componentes curriculares que constam no respectivo histórico escolar. E letra I. Outras situações não especificadas nas alíneas A até H. Parágrafo 6º. Recebida a documentação pela escola técnica que o professor pretende ampliar, caberá ao diretor de serviço da área administrativa comunicá-lo por meio eletrônico a data e horário do ato de atribuição de aulas a fim de viabilizar sua participação. 7º parágrafo. Os docentes com aulas atribuídas no ensino médio ou médio integrado farão sua inscrição anualmente, no mês de novembro, e os demais docentes inscreverão-se semestralmente. Artigo 7º. Observado o artigo 16 da deliberação 23, de 17 de setembro de 2015, e caso haja interesse de 2 ou mais professores por ministrar aulas em determinado horário, terá prioridade o professor mais classificado. Para o processo de inscrição para atribuição de aulas, nós temos que considerar os seguintes anexos. Anexo 4, que é o nosso requerimento de inscrição. O 5, requerimento de ampliação de carga horária em outras unidades. O anexo 6, que é a disponibilidade de horário. O anexo 7, que é a declaração onde o professor, está nos relatando que ocupa, atividades técnicas administrativas pedagógicas na escola e nessa faixa de período. O artigo 8º. O termo de atribuição de aulas referente às aulas ampliadas em outra escola técnica deverá ser encaminhado pelo diretor de serviço da área administrativa no prazo de 5 dias úteis à ETEC-SED. Parágrafo único. Ficará sem efeito a atribuição efetuada para ampliação de carga horária do docente de outra unidade de ensino, caso mesmo não compareça à escola sem justificativa para o exercício de suas atividades no prazo de 5 dias contidos, a contar do início do período letivo subsequente. Artigo 9º. O docente que não concordar com sua atribuição de aulas poderá apresentar pedido revisional nos termos do parágrafo único do artigo 13 da deliberação CETEB 2317 de setembro de 2015, ou seja, que não concordar com a sua atribuição, a sua, não a do vizinho do colega. Tá? Primeiro parágrafo. O diretor da escola técnica terá 3 dias úteis contados do recebimento do pedido revisional para decidir sobre a procedência ou não do inconformismo, participando da decisão por escrito ao docente. Segundo parágrafo. Da decisão do diretor da escola técnica, caberá recurso para a unidade do ensino médio técnico CETEC no prazo de 3 dias úteis contados da ciência do professor. Terceiro parágrafo. Ao encaminhar o recurso para a unidade de ensino médio técnico CETEC, o diretor da escola técnica deverá juntar à sua decisão a pontuação do professor, os 3 últimos termos de atribuição de aulas do professor, o quadro geral de aulas e demais documentação que entenderem necessárias, sem prejuízo de outros, que porventura sejam solicitados para a elucidação da situação.
Artigo 10. O sistema de pontuação docente tem por objetivo caracterizar e demonstrar os conhecimentos adquiridos, a produção acadêmica, técnica e artística, a experiência profissional e os aspectos de assiduidade, pontualidade e cumprimento de prazos, visando a classificação para a atribuição das aulas das escolas técnicas do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. Primeiro parágrafo. O processo de pontuação implica na padronização dos currículos dos docentes para garantir todas as informações necessárias e na análise dos documentos, atribuindo ponto às informações neles existentes relativas a cada fator de avaliação. Segundo parágrafo. A pontuação docente divide-se em 4 grupos, quais sejam titulação, atualização, propriedade intelectual e produção acadêmica, tempo de experiência no Centro Paula Souza, assiduidade e pontualidade. A partir dessa organização, nós expomos aí para vocês o nosso quadro com a divisão dos 4 grandes grupos, não é? Se vocês repararem nessas cores aí, essas cores têm sentidos, né, especiais. No grupo 1, tudo que está em amarelo significa que terá que ser considerado na área de atuação do docente em educação. No nosso fator H, eu coloquei em abóbora o índice que multiplica a carga horária para cientificá-los que essas atualizações deverão ser consideradas nos últimos 5 anos. Tudo bem? No grupo 2, tudo que está em amarelo, do A até o fator I, nós temos que considerar a área de atuação do docente em educação. Reparem que tem alguns itens aqui grafados em abóbora, né? Os itens grafados em abóbora, referentes à apostila, trabalho de produção científica, ensaios e artigos publicados, apresentação de trabalhos, congressos, simpósios, seminários, né, e encontros, registro de direitos autorais, obras artísticas, né, cursos ministrados e palestras minicursos, todos esses itens serão considerados nos últimos 5 anos. Agora, quanto a livro e registro de marcas e patentes, serão perenes, serão perpétuos. No nosso grupo 3, a experiência profissional, nós temos grafado aí em abóbora, né, a correspondência em tabelas. Já o fator E de comissões e bancas serão considerados nos últimos 5 anos. E os demais itens, de A até D, pelo período de atuação. Correto? No grupo 4, o que eu coloquei em verde, será tudo no prazo dos últimos 12 meses. Tudo bem? O que está grafado aí no item E, bonificação, é algo que acrescente ao docente, não é prejudicial. Dependendo da situação, o bônus poderá vir integral ou não a cada docente. Nessa edição, o bônus está valendo 20 pontos. Vamos começar estudando juntos a titulação / atualização. Nós temos aí bonito, né, o que nós colocamos aí, né? Está em amarelo na área de educação ou na área de educação, sendo que o fator H serão considerados nos últimos 5 anos e os demais perene, perpétuos. Tudo bem? Então vamos lá então. No nosso artigo 11 da nossa portaria, considera-se curso técnico todo aquele que confere uma habilitação profissional de nível médio,
observado o disposto no parecer CNE-SEB 11/2008, bem como aqueles concluídos em outros países e revalidados no Brasil. Primeiro parágrafo. Na ausência do diploma ou certificado que comprove a conclusão do curso técnico, terá validade o registro profissional no órgão competente. Segundo parágrafo. Será considerado apenas um curso técnico para cada docente, totalizando 5 pontos, desde que vinculado à habilitação profissional ou afim, exceto o curso normal magistério, que sempre será pontuado. Artigo 12. Aos portadores de licenciatura serão atribuídos 15 pontos, desde que nos componentes e que ministre aulas e que esteja habilitado. Primeiro parágrafo. Programas de formação pedagógica obtidos em instituições de ensino reconhecidos pelo MEC serão considerados desde que apresente no seu verso a área de formação, além dos carimbos comprobatórios e o conteúdo programático. Segundo parágrafo. As licenciaturas em enfermagem deverão observar o disposto no parecer CNE-SEB número 29/2001, sob pena de serem pontuados como especialização. Terceiro parágrafo. O docente que apresentar formação nos cursos nos termos da Portaria 432, de 19 de julho de 1971, esquema 2, deverão ser pontuados como licenciados. Artigo 13. Ao portador de diploma de licenciatura em pedagogia serão atribuídos 5 pontos, independente da existência de outra licenciatura ou graduação, exceto para os docentes que apresentarem apenas a titulação em pedagogia. Oportunidade essa em que serão atribuídos 15 pontos. Artigo 14. Aos portadores de cursos superiores de graduação, bacharelado e tecnologia serão atribuídos 12 pontos, desde que o curso concluído seja no componente curricular, no eixo tecnológico, em um dos componentes específicos objeto da habilitação ou habilitado. Artigo 15. A licenciatura e graduação são mutuamente exclusivas, considerando a pontuação de maior valor. Artigo 16. Define-se como pós-graduação lato sensu o curso de especialização no componente curricular, no eixo tecnológico de formação do docente ou na área de educação, com carga horária mínima de 360 horas. Primeiro parágrafo. Somente serão aceitos os certificados expedidos por instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação. Segundo parágrafo. O docente deverá providenciar a comprovação nos certificados de curso em que não constar a carga horária. Terceiro parágrafo. Serão atribuídos 9 pontos para cada curso de pós-graduação lato sensu, podendo o professor acumular até 2 pós-graduação, sendo que uma na área de educação e a outra no eixo, curso componente curricular de atuação habilitada, até o limite de 18 pontos. Artigo 17. Os cursos de aperfeiçoamento, cujo objetivo é aprofundar o conhecimento sobre a área de educação ou na área de formação, contendo carga horária mínima de 180 horas. Serão atribuídos 6 pontos para cada certificado apresentado, até o limite máximo de 12. Artigo 18. Define-se como pós-graduação stricto sensu os programas de mestrado e doutorado na área de concentração, no eixo tecnológico de formação do docente ou em educação, onde o docente tenha concluído todos os créditos requeridos, comprovados mediante a apresentação da ata ou certificado de defesa de tese com aprovação. Primeiro parágrafo. Somente serão aceitos os diplomas e certificados expedidos por instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação. Segundo parágrafo. Serão atribuídos 21 pontos para os portadores do título de mestre e 24 pontos aos portadores de título de doutor, desde que na área de educação ou no eixo, no curso, componente curricular de atuação habilitada, até o limite máximo de 45 pontos. Artigo 19. Serão considerados os cursos de atualização e aperfeiçoamento realizados pelo docente no Brasil nos últimos 5 anos, desde que realizados
na área de educação ou no eixo, no curso, componente curricular de referência e na área de atuação do habilitado. Primeiro parágrafo. Consideram-se treinamentos e cursos de atualização os cursos que tiverem carga horária definida, comprovada mediante certificado, diploma, declaração, emitidos por instituições de ensino reconhecidas ou empresas constituídas na área de formação docente ou na área de educação. Segundo parágrafo. Os certificados do curso de atualização devem apresentar o timbre da instituição reconhecida e promotora do evento, data e local de realização, conteúdo desenvolvido, nome do palestrante, opcional. Frequência mínima de 75% das horas oferecidas e estar grafada em língua pátria. Terceiro parágrafo. Atestados de comparecimento não são considerados para efeitos de pontuação em nenhuma hipótese. Quarto parágrafo. A participação do docente como ouvinte em seminários, congressos, simpósios e demais treinamentos sem definição de carga horária ou contemplando frequência abaixo ou um mínimo estabelecido, pontuando 0,1 décimo para cada comprovante apresentado, constando o nome da instituição, reconhecida a duração, conteúdo desenvolvido e a assinatura do responsável pela promoção do evento. Quinto parágrafo. Certificados obtidos através de EAD deverão ser emitidos por instituições credenciadas e as horas ali constantes deverão ser compatíveis com o período de realização do curso. Caso contrário, não serão computados para fins de pontuação docente. Sexto parágrafo. A pontuação obedecerá ao somatório da carga horária de todos os treinamentos, considerando 0,022 décimos, pontuados para cada hora até o máximo de 15 pontos. Sétimo parágrafo. Para fins dessa legislação, toda a documentação apresentada pelo docente deverá estar em língua pátria, ou, ser firmada em língua estrangeira, competirá ao docente a juntada da respectiva tradução juramentada nos termos da legislação vigente. Artigo 20. Na hipótese de o certificado apresentado pelo docente ultrapassar as cargas horárias estipuladas para pós-graduação, lato sensu, mestrado e doutorado e curso de aperfeiçoamento, serão computados no fator H, como treinamentos, cursos de atualização e outras participações pelo prazo de 5 anos. Sinto-me grato pela presença de vocês no nosso evento e espero que tudo corra da melhor maneira possível, certo? Ademais dúvidas, vocês poderão estar se reportando comigo, certo? Então é isso aí, pessoal. Um ótimo aproveitamento de curso a todos